continuar nosso estudo sobre ondas, falando especificamente agora sobre a luz. É um ramo aí da chamada óptica. Então nós vamos ver conceitos fundamentais de óptica. Tá? A luz é responsável pela ocorrência dos fenômenos ópticos que vamos estudar agora. Para fins didáticos, podemos dividir a óptica em geométrica, chamada óptica geométrica, e a física, ok? E há uma pequena diferença entre as duas. A geométrica analisa os fenômenos e suas aplicações baseando-se exclusivamente na descrição de sua propagação ao atravessar meios diferentes. A luz vai ser refletida, vai ser absorvida, vai formar um ângulo de tantos graus, ela vai sofrer um desvio ao passar de um meio para o outro, né? Então a geométrica se importa apenas com uma propagação quando a luz atravessa meios diferentes ou quando ela é refletida. Como exemplo aqui, ó, reflexão, absorção, transmissão de um meio para o outro. Isso é óptica geométrica. Você lembrar aí, você lembra de ângulo, não é? Você lembra de uma reta, enfim, de um desvio, de um ângulo formado pela incidência com um vértice. Aí você pensa na geometria, na matemática mesmo, dá para se associar. E eu tenho a óptica física, tá? E ela se ocupa propriamente do estudo da luz e a sua interação com a matéria, não necessariamente o sentido de sua propagação. Tá? Então, ela envolve a interação da luz com a matéria, né? A própria luz em si e o que ela é, por exemplo, né? E ela é usada também para explicar ou enfim, para avançar as tecnologias relacionadas ao audiovisual. Tá? A óptica física também aplicada nesse sentido. Né? E aí nós temos principalmente, né, a ideia da onda eletromagnética. Como veremos mais à frente, a onda eletromagnética, pessoal, é uma característica da luz, tá? E é a óptica física que estuda, que se preocupa com o aspecto físico da luz em si. Tá? Mas vamos olhar aqui para um contexto histórico, né, e perguntar o que é a luz. E aqui é uma historinha um pouco longa, a gente precisa entender como os antigos entendiam a ideia de luz. Primeiro nós vamos começar, para variar, né, com Isaac Newton, ou Isaac Newton. Ele propôs a teoria, pessoal, que a luz seria uma partícula. Ele chamou isso de, ou nós chamamos isso de teoria corpuscular para a luz. E essa ideia, na cabeça de Newton, é que a luz consistia de um fluxo de minúsculas partículas que eram emitidas em ritmo contínuo pelas fontes luminosas. Então, se você pensar na lanterna, na cabeça de Newton, a lanterna nada mais é do que uma bomba de partículas que, quando a gente olha, a gente vê aquele feixe luminoso. Mas, para ele, aquilo ali eram pequenas partículas que se deslocavam em altas velocidades. Ela se movia em linha reta, em altíssima velocidade, e aí penetravam em materiais, saltavam como bolinhas, se chocavam elasticamente contra superfícies opacas e penetravam nos nossos olhos, enfim. Aí, o Newton tinha uma ideia um pouco macro da luz, né? A ideia da partícula perder energia como força elástica, né? A ideia do choque elástico, que é muito aplicado nessa física mais macro, e ele associava essas partículas a esses comportamentos físicos. Né? E, utilizando a teoria corpuscular, ele deu a ideia aí de que a luz poderia refletir, refratar, enfim, algumas considerações importantes para o futuro, e ele considerava que a propagação da luz na água era maior do que no ar, né? Ou seja, quando a luz percorre o ar, vai ter uma velocidade menor do que quando ela incide na água. Então, quando ela entraria na superfície da água, aumentaria a sua velocidade. Isso era o que ele pensava, né? Só que na mesma época, Christian Huygens
propôs uma teoria ondulatória. Então, na cabeça dele, a luz não é uma partícula ou partículas. A luz é uma onda. E aí a onda a gente sabe que tem a vibração, né, e o meio hipotético, o éter. O éter aqui é um meio que não era conhecido, digamos assim. A ideia é que o éter seria uma espécie de meio, né, que preenchia o espaço por onde a luz atravessava. Tá? A luz, no caso do Hughes, ele pensava que era apenas uma transferência de energia, que é a ideia que a gente tem de onda hoje, né? Transfere energia, mas não transfere matéria. Tá? E a teoria ondulatória, ao contrário da corpuscular, sustentava que a velocidade da luz na água é menor do que no ar. Isso aqui ele contraria Newton, né, com a ideia anterior. Então nós avançamos aqui e, de fato, a luz tem uma velocidade maior no ar do que na água. Né? Aí, pessoal, em 1801, Thomas Young estudou o fenômeno de interferência que reforçava o comportamento ondulatório da luz. Nos meados do século XIX, o cientista Léon Foucault realizou experimentos para determinar a velocidade da luz e chegou à conclusão de que sua velocidade na água era menor do que no ar. E aqui nós já avançamos. Né? Esses resultados contribuíram para desacreditar a teoria corpuscular e prevalecer a ondulatória. Né? Então, eles reforçaram essa ideia de que de que a luz era uma onda. Em 1831 e 1879, período aí de James Maxwell, físico escocês teve grande importância no estudo da eletricidade e do magnetismo, mostrou experimentalmente que a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no espaço era igual à da luz. Esse fato levou Maxwell a propor a ideia de que a luz era, de fato, uma onda eletromagnética. Já que a onda eletromagnética tem a mesma velocidade do que a luz, então ele falou, poxa, se tem a mesma velocidade, onda eletromagnética e luz são a mesma coisa. E aí reforçou-se a ideia de que a luz era uma onda eletromagnética. Né? Quando parecia que a natureza da luz iria se confirmar como ondulatória, a luz sendo a onda, um fenômeno que viria a ser chamado de efeito fotoelétrico, fez com que os cientistas se debruçassem novamente sobre a teoria corpuscular. Então aparece outra coisa aqui, que é o chamado efeito fotoelétrico. A ideia de que você incidir energia ou luz numa superfície metálica e dali ser ejetado elétrons. Olha só, o fato é que a luz, ao incidir sobre determinados metais, faz com que eles emitam elétrons. Esse fluxo de elétrons foi chamado de corrente elétrica, ou melhor, corrente fotoelétrica. Foto da ideia de luz, né? O significado de luz seria luz elétrica, digamos assim. São eles que fazem funcionar células fotoelétricas e painéis solares que transformam a luz em eletricidade. Os experimentos mostravam dois aspectos importantes, que quanto maior fosse a intensidade da luz que incidia na placa, maior era a quantidade de corrente obtida. E quanto maior fosse a frequência da onda eletromagnética, mais energia cinética possuía os elétrons, digamos, arrancados ali da placa. Com esse experimento, pessoal, foi publicado um artigo que era contrário à ideia de luz como onda. Albert Einstein propôs uma explicação para o efeito fotoelétrico, ao considerar que a energia de um feixe de luz era concentrada em pequenos pacotes de energia denominados fótons, que se comportam como partículas de luz. Interessante notar que essa partícula apresentava valor energético em função da frequência da onda associada. Maior a onda, né, maior a energia da partícula emitida. Tá? Então a ideia de que a luz era concentrada em pequenos pacotes de energia denominados fótons. E aí fica a briga, né? É onda ou é uma partícula? E essa contradição foi assimilada com o desenvolvimento da mecânica quântica, um estudo que está muito além daquilo que a gente vai propor no ensino médio. Mecânica quântica estuda aí o comportamento do mundo atômico, de átomos e elétrons, e é a física dos pedaços, é a física do invisível. Né? E pela essa nova teoria, a luz tem comportamento, pessoal, dual, ou natureza dupla, ou seja, pode se comportar ora como onda, ora como partícula, e eles aceitam isso até hoje. Isso não é claramente explicável, não há nada assim tão claro sobre isso, né? Mas é o que nós aceitamos hoje.
ok? Então essa é a ideia. Então você pode pensar mais ou menos o seguinte: a luz, ela é uma entidade quântica que se comporta como partícula e como onda. A ideia é essa. A luz é uma entidade quântica que se comporta como partícula ou como onda. Né? Ou eu posso dizer também a luz é uma onda eletromagnética que ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda. Eu poderia dizer isso. Né? Vê que a definição ela não é precisa. Eu tenho um histórico, tenho várias ideias em torno desse conceito e a gente acaba tendo que formular uma resposta que é quase que individual. Né? Se pensa mais num aspecto do que em outro, não há nada muito exato aqui. Tá? Mas partindo para coisas mais práticas, tá? E mais observáveis, nós temos, pessoal, as fontes de luz. Temos duas fontes, basicamente. Tá? A chamada primária, ou corpo luminoso, é aquele que tem luz própria. E aí você pode pensar num monte de coisa, vela, um metal superaquecido, os exemplos que eu tenho aqui, algumas estrelas, como o Sol, por exemplo, uma fornalha, né, acesa, enfim. São fontes primárias, ela emite a sua luz. Né? Um vagalume, por exemplo. Fonte de luz secundária é aquela que reenvia a luz de outros corpos luminosos, como a Lua, que reflete a luz recebida do Sol, uma cadeira iluminada por uma lâmpada numa sala, ou até mesmo a superfície de um lago, né? Quando eu tenho uma reflexão da luz. Então, a ideia de luz primária e luz secundária. Luz primária, o corpo tem luz própria, e luz secundária, ele reflete a luz de um outro corpo de luz primária. Tá? Ainda sobre as fontes de luz, pensamos apenas nos corpos que têm luz própria. É possível classificá-los quanto às suas dimensões, considerando a distância da fonte ao observador. Então, eu tenho assim, ó, uma fonte pontiforme é assim considerada quando suas dimensões são desprezíveis em relação à distância que a separa do observador. Por exemplo, quando viajamos de carro à noite por uma estrada escura, é muito difícil identificar se o que está vindo na pista contrária a certa distância é um carro com seus dois faróis acesos ou uma motocicleta com seu único farol aceso. Né? Essa parte aqui ficou fora, tá? Do print que eu dei aqui. Tá? Então, pessoal, essa fonte pontiforme aqui não importa a dimensão da fonte, né? Enfim, eu posso ter uma fonte grande ou uma fonte pequena, eu vou olhar, eu estou tão longe dela que não importa se ela é pequena ou se ela é grande, não dá para identificar o que exatamente é. Uma fonte de luz extensa é assim classificada quando suas dimensões não podem ser desprezadas em relação à distância que a separa de um observador, porque eu consigo já perceber o tamanho do objeto. Uma lâmpada em uma sala vista por um observador que está bem próximo não pode ter suas dimensões desconsideradas. Se eu estiver próximo, eu vejo uma lâmpada com uma fonte gigante ou uma fonte pequenininha. Eu posso ver um pontinho de luz ou uma incandescência maior, e a distância interfere, então eu chamo essa luz de extensa. Quando a luz está muito longe e não faz diferença, né, a fonte pode ser qualquer coisa e eu consigo ver apenas um aspecto, né, uma imagem, então essa distância não importa, eu tenho uma fonte pontiforme. Tá? Pessoal, ainda sobre as fontes de luz, ela pode emitir uma luz que é monocromática ou simples. É a luz de uma única cor, da ideia de monocromo, monoluz, monocor. Eu tenho uma fonte que tem uma cor só, né? Uma única cor. E cada cor é um comprimento de onda. Eu tenho basicamente uma onda, né? Um comprimento de onda específico. Perfeitamente caracterizado pela sua frequência, como a luz emitida por um laser. Né? Uma luz monocromática utilizada em várias áreas, como medicina e na indústria. A policromática, ou luz composta, é formada pela combinação de várias cores. Aí eu tenho uma mistura de ondas. Né? A luz solar, por exemplo, que tem vários comprimentos de ondas, várias frequências, né? Compostas aí pela luz laranja, amarela, verde, azul, anil, violeta e vermelha. Então, é uma luz que tem várias cores, tem diferentes comprimentos de onda. Pessoal, essa é a aula de hoje, apenas a aula para introduzir o conceito de luz. Nós vamos dar sequência e aprofundar nessa ideia de
comportamento da luz. E que eu tenho alguns exercícios que vocês podem printar e estar fazendo aí e postando no grupo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço.